E temos bomba aí, olha, o discurso aí golpista de Jair Messias Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal parece estar surtindo efeito para ele, que vai acabar sendo um tiro pela culatra. Por quê, Thiago? Porque bolsonaristas voltaram aí a atacar em massa o Supremo Tribunal Federal. E o pior para o Bolsonaro, a Polícia Federal foi acionada e já abriu uma investigação para ver quem é o mandante desses novos ataques ao Supremo Tribunal Federal. Olha só, nos últimos dias o site do STF está sendo aí alvo de ataques hackers de, obviamente, bolsonaristas. Saiu uma matéria no site Platô BR que mostra que os bolsonaristas chegaram aí no ataque hacker a fazer 5 milhões de acessos simultâneos ao site do Supremo Tribunal Federal, tentando tirar o site do ar. Para quem não sabe, eu sou programador e eu te explico aí de uma maneira simples. Quando tem um site, o YouTube é um site, por exemplo, mas imagina um site institucional que não tem ali um super servidor como tem o Google, que é dono do YouTube. Esse site, ele comporta um número X de visitantes ao mesmo tempo. Se entrar mais gente do que o site comporta, as pessoas que vão entrando depois acabam ficando numa espécie de fila. E é ali que você vê o site tá lento. Isso acontece muito no Facebook. Se você usa muito o Facebook, principalmente no computador, deve ver que às vezes dá uma travada, fica lento, demora para ver que está na fila de processamento. E aí, se entra 10, 20, 30 vezes mais pessoas do que o site suporta, acontece que o site simplesmente trava. O servidor trava, ele não consegue entregar aquelas informações para tanta gente e trava. Aí quando trava, muitas vezes demora horas para o servidor voltar, porque se o ataque continua, quando reinicia o servidor, ele já trava de novo. Pois bem, 5 milhões de acessos simultâneos é algo que dificilmente um site institucional de qualquer país vai suportar. Talvez o site do TSE, no dia da apuração da eleição, tá aí esperando um volume tão grande de pessoas. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, é muita coisa. E você imagina que isso custa. E custa muito dinheiro você fazer 5 milhões de acessos simultâneos. Fora que são 5 milhões, aí depois entra de novo 5 milhões, aí depois mais 5 milhões, que é para tentar derrubar o site. Então, é algum grupo hacker aí com grana. Eu vou denunciar aqui, o Brasil já está sob tentativa de golpe de Estado, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e dos Estados Unidos, pouco a pouco. Também vou falar uma coisa que quase nenhum brasileiro sabe, porque não sai nas notícias do Brasil. O governo do México passou a ser aí alvo de tentativa forte de golpe de Estado. Eu só vi uma tentativa de golpe nesses moldes quando foi contra a Dilma em 2013, e aí depois, no fim de 2015, comecinho de 2016 contra a Dilma, que é a tentativa de golpe que tem extrema-direita nazista, que era na época contra a Dilma MBL, vem pra rua, e aquilo que virou bolsonarismo depois juntos, e imprensa com tudo, com mentiras e tudo, e chamando manifestações de rua. Quer dizer, logo depois da presidenta ser anunciado que ela tem 85% de aprovação, começaram uma tentativa maciça de golpe de Estado, inclusive os maiores influenciadores do país, que são todos aí de direita ou extrema-direita, estão fazendo vídeos contra a presidenta do México e tá uma loucura. E ela denunciou aí, ela faz lives todos os dias, ela denunciou que gastaram mais de $1 milhão em robôs no Twitter para colocar ali hashtags contra ela e contra o ex-presidente, ligando eles ao narcotráfico. Lembra alguma coisa? Você lembra de um discurso do Gustavo Geia, que foi repetido pelo Eduardo Bolsonaro várias vezes, de que o Brasil era uma narcoditadura e que o PT e o PCC estão juntos? Pois bem, no México é a mesma coisa. Apesar de um ex-presidente do México, do partido de oposição, que é o partido de extrema-direita hoje, estar aí sendo processado nos Estados Unidos por tráfico de drogas, e o ministro da Justiça do ex-presidente estar preso nos Estados Unidos por tráfico de drogas e associação aos cartéis, eles culpam o governo de esquerda. Igualzinho, mas é a mesma estratégia, só que agora com toda a imprensa culpando junto e com muitos milhões de dólares sendo gastos. Aí você imagina, de onde será que saíram tantos milhões de dólares para que pudessem atacar o site do Supremo Tribunal Federal? Quem será que tem tanta grana para investir aí em ataques à democracia de outros países? É estranho, né? O meu principal suspeito, o nome dele começa com E de Elon, e o sobrenome com M, de mosca. Aí você imagina quem será que é, né? Alguém aí que tem dinheiro que imagina ser quase infinito para isso. Aí veremos. O que vai acontecer no México é que a presidenta lá tem um alcance muito grande, ela vai neutralizar a tentativa de golpe. Mas eu fiquei pensativo ontem e hoje que se fosse
nesse nível que está no México, no Brasil, o Lula não ia ter reação não, viu? Eu vou falar, é bom a esquerda começar a se organizar. O lance do Pix não é nem 10% do ataque que a presidenta do México sofreu nos últimos 5, 6 dias, tá? Porque no lance do Pix, que teve a fake news do Nicolas Ferreira, os algoritmos sendo manipulados, a imprensa estava colocando panos quentes, a imprensa estava falando a verdade, que olha, não tá taxando o Pix, tudo mais. Nesse caso aí no México não, é aquele igual na época da Lava Jato, é a imprensa junto com a extrema-direita. Mentindo mesmo, descaradamente, a verdade é que se dane, o que importa é derrubar o governo. Veja, a hora que eles virarem aí contra o Brasil, a gente precisa estar bem preparado. Por isso eu peço aí inscrição no Plantão Brasil, peço que siga nas outras redes sociais, peço aí quem quiser no terceiro link da descrição, tem aí o nosso grupo contra a extrema-direita, que a gente está fazendo aí concurso para quem conseguir mais alcance e ganhar, inclusive, retribuição financeira para a gente combater a extrema-direita. E quem puder se tornar membro ou comprar os cursos aí do Plantão Brasil, aproveitar e aprender bem de redes sociais, também porque você ajuda a financiar essas ações. E aí, em meio a isso tudo que está acontecendo Brasil e México, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, começa a falar abertamente em fazer ataques à democracia do Brasil. Ele diz que ele vai ficar lá exatamente para organizar esses ataques, ou seja, o que está acontecendo no México hoje vai acontecer no Brasil, segundo eles, em pouco tempo. Só que os bolsonaristas, eles estão aí com muito medo. Por quê? Porque o STF está indo para cima, né? Ontem, o STF abriu aí a maioria, tá 8-0 a votação, que vai acabar à meia-noite de hoje. Veremos aí os votos dos 3 bolsonaristas, como vai ser. Agora não tem 2 bolsonaristas não, viu? Podemos falar abertamente que são 3, porque tem um que sempre demora para dar o voto. Mas ele acaba dando voto contrário ao Bolsonaro, mas sempre demora, e ele já falou que o Bolsonaro é um cara bem intencionado. Ele falou isso no dia 6 de janeiro de 2023, 2 dias antes do Bolsonaro tentar dar golpe de Estado, tá? Que é o Luiz Fux. Então, por 8-0, o STF já decidiu que Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin Martins e Flávio Dino, eles participarão do julgamento de Jair Bolsonaro. Era a última cartada aí do Bolsonaro de tentar tirar os 3 do julgamento dele, não conseguiu. Faltam os votos dos outros, veremos aí se o Fux provavelmente vai votar a favor também, vai ser 9-0, veremos os votos dos 2 aí que o Bolsonaro disse que são dele. O problema é que o Cássio Nunes já traiu o Bolsonaro, bem traído, numa votação muito mais importante, que foi na semana retrasada aí sobre o foro privilegiado. Agora a Polícia Federal vai investigar quem é que está atacando o site do Supremo e quem são os mandantes disso. Eu vou te adiantar, o mandante é Jair Messias Bolsonaro. Obviamente que o nosso Poder Judiciário, para ir para cima da direita, demora, é lerdo. Vamos falar, olha, o mandante foi fulano, cicrano, beltrano, e não citam o Bolsonaro. Como no caso do ataque aos sistemas do CNJ, feito pelo Walter Delgatti Neto, o hacker. Pegaram ele, pegaram a Carla Zambelli, obviamente o mandante é o Bolsonaro, mas não indiciaram o Bolsonaro. Nem denunciaram. A Carla Zambelli e o Walter Delgatti devem ser julgados agora em abril ou maio. Lembremos que hoje começa julgamento de Carla Zambelli no Supremo Tribunal Federal, naquele caso em que ela ficou correndo atrás de um petista no dia anterior da eleição, armada, dando tiro no meio da rua. Ela pode pegar até 6 anos de jaula. Se ela pegar de 4 anos para cima, ela perde o mandato, tá? Se pegar mais de 4 anos, tem chance aí dela ser presa, inclusive. Acredito que não, tá? Acredito que mesmo se ela pegar 6 anos, vão falar que é 6 anos, regime semiaberto, não sei o que, não deve ser presa agora. Apesar que o Gilmar Mendes falou que será, que ele prenderia ela agora. O Gilmar Mendes já falou isso. O problema da Carla é que daqui 1 mês e meio, no máximo 2 meses, ela será julgada no caso do sistema do CNJ, onde ela pode pegar 20 anos. E aí, mesmo se ela pegar pena mínima, se ela pegar 5 anos, por exemplo, ela já vai ter pego pena nesse caso. Aí vai somar e aí ela é presa. Aí ela não tem o que fazer, não vai ter saída para Carla Zambelli. Tá? Esse é o panorama. Enquanto isso, o senhor Silas Malafaia está assim no canal dele. Olha, ontem mostrei aqui como o Silas Malafaia se humilhou para o PT gravando um vídeo de retratação ao Partido dos Trabalhadores, que ele perdeu um processo e para não pagar indenização teve que se retratar. Pois bem, olha que o Malafaia é bilionário, podia pagar indenização e não passar essa vergonha, mas preferiu passar vergonha. Olha, o cara bilionário aí, tirando dinheiro dos fiéis das igrejas dele todos os dias, entrando dinheiro fácil para ele aí, ele tendo dinheiro aí, você vê que anda de carro blindado para cima e para baixo, com trocentos seguranças, viaja o Brasil inteiro aí de jatinho particular, aí ia pagar uma indenização pro PT? Não, vou falar aqui, fazer a retratação. Pois bem, ele estava com medo de ser condenado lá na frente criminalmente, por difamação, calúnia,
E aí ele tinha dito que o PT fez ataques terroristas ao STF em 2017, teve que se retratar. E aí, em meio a isso, olha, o Bolsonaro deu o maior dos tiros no pé. Eu dei risada aqui nesse domingo, nós demos risadas juntos quando a manifestação do Bolsonaro flopou. Só que aquilo a gente não imaginava que era o início da desgraça de Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Se ele não marcasse manifestação nenhuma, se ele deixasse o Nicolas e a Carla Zambelli marcarem manifestação lá contra o Lula, o Bolsonaro ia perder talvez o controle de líder da extrema-direita, porque o Nicolas ia levar muita gente lá em Minas Gerais, ele tem muito mais seguidores, o algoritmo do Instagram e do Facebook é manipulado para distribuir mais vídeos do Nicolas. A chance do Nicolas levar mais de 18 mil pessoas em Belo Horizonte era gigantesca. E aí, mesmo se ele levasse, vamos por 25 mil pessoas lá num Fora Lula, que era uma pauta que uniria os bolsonaristas, eles odeiam o Lula, uniria muito mais do que anistia para o Bolsonaro, uniria o Fora Lula, né? Aí o Bolsonaro ia ficar, caramba, não sou mais o líder da extrema-direita. Então ele agiu nos bastidores, cancelou a manifestação do Nicolas e fez a dele. Só que aí foi o maior do tiro no pé. O bom das pessoas realmente estúpidas é que elas se destroem, elas se autodestroem. O Bolsonaro fez isso. Imediatamente após a manifestação do Bolsonaro flopar, uma articulação que estava sendo feita ali pelo governo, que era para tirar o Eduardo Bolsonaro da presidência da Comissão de Relações Exteriores, essa articulação aí chegou no Valdemar Costa Neto e ele recebeu um aviso. Olha, se for Eduardo o presidente dessa comissão, o bicho vai pegar, então não deixe que seja ele. O aviso veio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O Valdemar avisou aí a família Bolsonaro que Eduardo seria barrado disso aí. Então Eduardo decidiu ficar nos Estados Unidos, usou a narrativa de perseguição. Logo depois, o Alexandre de Moraes negou a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro e ele está nos Estados Unidos fugindo de nada, porque o passaporte dele já foi arquivada, a investigação aí sobre o passaporte dele. Então ele pode voltar livre, leve e solto, mas não volta. Ficou ali com um discurso vazio nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. E aí começaram articulações para os projetos de lei que o Lula está querendo aprovar aí nas próximas semanas. Eis que o Malafaia brigou com a bancada evangélica, porque tem um partido que está na base de apoio do Lula e que desde que a Gleisi se tornou articuladora do governo, começou a vir mais para o lado do Lula, e que não estava tanto, que é o Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas. O líder do Republicanos deu aí declarações de apoio ao Lula e falou que é contra a anistia. O Malafaia quer anistia porque ele sabe que o inquérito das milícias digitais, que ainda não acabou, vai pegar ele em cheio. Ele é um dos principais alvos, ele foi um dos principais milicianos digitais que estavam incentivando o golpe de Estado e incentivando ali o pessoal a acabar com a democracia do Brasil. Então vai dar ruim para ele. Então ele precisa de anistia, porque o projeto de lei da anistia, eu li o projeto, tá? Eu li as linhas, tudo que está escrito nesse projeto eu li. Peço sua inscrição no canal. Olha, que projeto nojento. O projeto diz que todo mundo que cometeu ali os crimes no dia 8 de janeiro, todo mundo que participou, seja da maneira que for, financiando, ou incentivando, ou dando apoio, enfim, todo mundo, antes, durante ou depois do dia 8 de janeiro, inclusive anos antes, o projeto retroage para qualquer um que estava incentivando o golpe de Estado, mesmo que fosse em 2020, não importa, todos eles serão anistiados, e inclusive quem fez depois, ou seja, se alguém depois do 8 de janeiro passou a dizer que aquilo estava ótimo, que era para dar golpe mesmo, também dá anistia a eles. Então isso é obviamente feito ali sob medida para dar anistia para os chefões. Eles, dá anistia também para os perrapados ali, para os terroristas presos? Dá, mas para os chefões. Então quando eles falam que eles estão ali ligando para as famílias, não, estão ligando para as famílias deles mesmos. Então Malafaia está apavorado. Aí o líder do Republicanos, que é o pastor Marcos Pereira, Republicanos é o partido oficial da Igreja Universal, Marcos Pereira também pastor, deu uma declaração contra a anistia e falou que o presidente Lula é muito habilidoso, que ele é um político muito experiente e que nós temos que ver aí qual é a política que o Lula quer aprovar em 2025. Porque o Lula, quem tem que ditar como é que vai ser aí, como é que serão as votações nesse primeiro semestre, em 2025, porque ele é quem sabe qual vai ser a política econômica visando 2026 e visando a melhoria do Brasil. Disse isso aí Marcos Pereira. O Malafaia fez um vídeo detonando o ex-amigo dele, Marcos Pereira. Eu não posso mostrar muito do Malafaia aqui, porque ele tira os vídeos do ar, mas eu vou mostrar um trechinho bem pequenininho aqui. Primeiro, eu quero mostrar aqui para você a carinha de bunda do Malafaia
na capa do vídeo dele, que o editor do Malafaia aqui, eu sempre elogio aqui, ele é muito bom em deixar o Malafaia com carinha de bunda. Tá aqui, ó, infelizmente não vai dar para ver muito bem, mas tá aqui, ó, carinha de bunda. Pois bem, deu ruim. Aí o Malafaia vai... Ele envergonha a Igreja Universal. Ele fala que o Marcos Pereira envergonha a Igreja Universal e tudo mais. Aí ele coloca a matéria da CNN, aí é que eu me ferro. Aí ele falou isso, tudo isso falou o Marcos Pereira numa entrevista à CNN. Aí foi uma traição danada ao Bolsonaro e ao Malafaia. Aí o Malafaia gravou o vídeo aí 5 minutos detonando o Marcos Pereira e agora temos uma coisa que não tínhamos antes, que é o que? O racha na bancada evangélica. Esse racha começou com o Ottoni de Paula, lá atrás, rachando aí a bancada evangélica, fazendo orações pelo Lula. E agora, desde que a Glaze virou ministra, isso está aí se intensificando. Você entende agora por que a imprensa e a Rede Globo estavam tão desesperadas com o Lula indicando a Glaze ministra? Você entende agora por que estavam chamando o Lula de machista e tentando ali fazer uma briga do Lula contra a Glaze? Você entende agora por que estavam falando que o Lula era machista por trocar a ministra da Saúde por um ministro homem? E aí trocar esse ministro homem que estava na articulação pela Glaze, que é mulher, mas aí não vale, porque mulher petista para a Globo não é mulher. Por quê? Porque eles querem o governo Lula muito enfraquecido e a extrema-direita fortalecida, para que quando chega 2026 tenha mais chance do Tarcísio se eleger. Então o Lula tem que estar enfraquecido. E a Glaze, em pouco tempo na articulação, ela já entregou resultados aí que eram completamente inesperados. Ninguém esperava, nem eu, que o Lula fosse entregar o projeto de isenção do imposto de renda até R$5.000 por mês, e o presidente da Câmara, ao lado ali do Lula e da Glaze e do Haddad, dissesse, vai ter algumas alterações, mas vamos aprovar isso aí sim. E toda a classe política falou, somos a favor. Como? Era um contra, não faz nem 3 meses. Aí você vê como é que funciona a articulação. Então tá ruim aí pro Bolsonaro, tá ruim pro Malafaia, Polícia Federal acionada, e prepara que o Malafaia vai sofrer mais traições no futuro, viu? Peço a sua inscrição no canal novamente. Falou!